A gente volta a falar da nova invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a uma fazenda na Bahia. O Yuri Pita estava te contando como isso deu fôlego à articulação de uma CPI que soma bancada do agro, mais bolsonaristas, para investigar o financiamento dessas invasões e também para produzir um pacote de medidas anti-MST. Eu telefonei mais cedo para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele foi informado pela CNN, pelo menos aparentou isso, dessa nova invasão. Disse que ia estudar o caso e analisar novas medidas. Lembrando que há menos de 10 dias o Ministério foi obrigado a entrar em campo para tentar desmobilizar a invasão de 3 fazendas produtoras de celulose também na Bahia. E agora se vê novamente às voltas com uma crise que está encorpando e criando caldo para a formação de uma bancada anti-movimento social e, assim, dessa forma também de oposição a Lula no Congresso Nacional. Aqui a gente traz a análise, e aí eu acho sempre bom explicar para as pessoas a diferença entre análise e opinião. Análise é quando você pega abacate com leite e você sabe que isso dá uma vitamina se você juntar. Opinião é você olhar para o abacate e falar que ele é um abacaxi ou que você acha que abacate é bom ou ruim. Isso é diferente. Análise é você, à luz dos fatos e do histórico, e entender onde é que as coisas vão levar e indicar isso, né? Pois a análise que nós fizemos aqui se mostra acertada. A primeira vez que houve ali a notícia de invasão dessas 3 fazendas de produção de celulose na Bahia, nós contamos que isso ampliaria a estigmatização do movimento social e criaria um problema que Lula não queria e não poderia lidar a essa altura do mandato. Essa nova empreitada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pelo menos é a ele que está sendo atribuído na Bahia, amplia a percepção de que é exatamente isso que está acontecendo. A reação institucional do bolsonarismo e dos parlamentares que apostavam muito na reeleição de Bolsonaro pode vir justo em cima desse movimento social que estava tentando se livrar de um estigma e, dando esses passos atrás, faz com que, na verdade, ele seja reforçado. Vem para cá, Yuri Pita, para a gente falar um pouco sobre isso. É impressionante, né? As pessoas não gostam de ouvir o que a história e os fatos nos mostram. É um novo tiro no pé para o governo, reforça o estigma de um movimento social que estava tentando dizer que havia amadurecido e, claro, né, provoca e cria um flanco ideal para uma bancada este movimento social e, por consequência, anti-Lula, produzindo uma pauta negativa que o governo não queria e nem pode lidar a essa altura do campeonato. É bem por aí, Dani. E aí, trazendo dois pontos que eu acho que ajudam a corroborar e reforçar o ponto que você traz. Primeiro de tudo, mencionando isso, hoje acabei passando ali pela reunião que acontece semanal, toda terça-feira, da Frente Parlamentar Agropecuária. Era uma reunião que foi convocada para discutir a reforma tributária, inclusive com participação do secretário do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Mas muito da temática que mobilizou os deputados e senadores presentes era a questão das invasões de terra e quando surgiu essa notícia de uma nova invasão. E muitos deles apontaram 2 pontos. Primeiro, essas invasões estão ocorrendo na Bahia, um estado governado pelo PT, pelo 3º governador consecutivo do PT, Jerônimo Rodrigues, sucessor de Rui Costa, que sucedeu a Jacques Wagner, e que há uma relação um pouco menos hostil ou menos conflituosa com o Movimento Sem Terra. Mas, neste episódio mais recente, houve resistência dos proprietários, dos produtores, coisa que é mais vista em estados do Centro-Oeste, do Sul-Sudeste. E isso ouvi de um ex-integrante do governo Jair Bolsonaro. Olha, tá vendo? Isso não acontecia na Bahia. Está acontecendo. É um sinal de que conseguimos levar a nossa mensagem também para um estado que normalmente não teria esse tipo de ação. A própria expansão do agronegócio com mais força pela região Nordeste levou junto também esse discurso de maior enfrentamento e hostilidade ao movimento social. Esse é um ponto. E o segundo ponto, reforçando o quanto essas medidas fortalecem
fortalecem a oposição ao governo Lula e juntam em torno da Frente Parlamentar Agropecuária, mesmo integrantes, deputados e senadores que não têm uma bandeira tão direta com a frente. A frente ela é tradicionalmente formada por deputados e deputadas. Tem havido uma maior participação de senadores. Não só senadores, obviamente, ligados ao agronegócio, como a ex-ministra e hoje senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, mas também, por exemplo, estava lá hoje o ex-vice-presidente senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Não tem uma agenda diretamente ligada ao agronegócio, mas participou da reunião da FPA hoje. Em outras reuniões anteriores, esteve ninguém menos do que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro do Paraná, que tampouco tem uma ligação direta com o agronegócio, embora venha de um estado com bastante força desse setor. O presidente da frente atualmente e o antecessor Sérgio Souza, ambos são do Paraná. O que mostra isso é que, diante do impacto do 8 de janeiro, que enfraqueceu a mobilização do grupo da direita, conservador, não só os bolsonaristas, mas a oposição ao petismo, que não era tão radical, essas invasões do MST acabam dando um discurso de contraponto à radicalidade de esquerda e acabam servindo ali de liga para esses parlamentares que não necessariamente têm uma conexão direta com o agronegócio, mas aproveitam a estrutura de uma das frentes parlamentares mais tradicionais e bem estruturadas do Congresso Nacional para fazer o contraponto ao governo. Por isso, a preocupação com o governo, a embocadura que o ministro Paulo Teixeira tem buscado para não ser conivente com as invasões, com desrespeito ao direito à propriedade, mas tentando ainda manter as conexões com o movimento social, porque faz parte do DNA petista a conexão com os movimentos de base.